Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esta é a nova temporada do programa Obras de Pedro de Camargo, que vamos dar início hoje, meu caro ouvinte, com a obra Nas Pegadas do Mestre. A editora é da Federação Espírita Brasileira, o autor é Pedro de Camargo, de pseudônimo Vinícius. Vamos abordar os capítulos que nos auxiliam ao entendimento da profundidade, dos horizontes amplos do entendimento do Evangelho de Jesus, através da contribuição desse grande arauto do Evangelho, grande vulto do Espiritismo, na sua divulgação, vivência e apresentação de conteúdos. Todos eles nós vamos relacionar com o Pentateuco kardeciano. Você que acompanha conosco, vamos iniciar hoje o primeiro capítulo, que tem por título Origem do Cristianismo. Vendo Deus os homens se hostilizarem numa vida de egoísmo, uns amontoando haveres, outros sucumbindo, rotos e famintos, uns governando como tiranos, outros obedecendo como escravos, chamou Jesus e disse: Filho bem-amado, vai à terra e dize àquela gente que eles todos são irmãos, filhos meus, criados por mim, que tenho reservado a todos igual destino. Ensina-lhes que minha lei é amor. Esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Exemplifica do melhor modo possível, ainda mesmo com sacrifício de tua parte. Faço empenho que o egoísmo desmedido que impera no coração do homem seja substituído pelo amor. Sei que isto é difícil, que vai custar muito, mas não importa. Minha vontade é essa. Tu serás a encarnação do meu verbo. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Evangelho de Jesus, segundo João, em seu capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está nos trazendo poeticamente o diálogo entre o Pai Celestial, o Criador, a fonte da existência de tudo que existe no universo, que é Deus, nosso Pai Celestial, convidando o seu filho mais velho, portanto o unigênito, para que ele incorporasse o conteúdo natural da vestimenta de carne e fizesse-se, portanto, médium de Deus, e tudo quanto fizesse, desse o testemunho de Deus, para que através do seu melhor exemplo, da sua palavra, da luz do seu amor, ou seja, o próprio Mestre Jesus, pudesse nos esclarecer acerca dessa vida de egoísmo, onde uns acumulam, outros tornam, pelos seus excessos, provocam a existência de famintos, outros governam de forma tirânica, outros escravizam. Então Jesus, que é o Filho bem-amado, é o Filho de Deus, e tornou-se o Filho do homem para ser o nosso melhor exemplo, ele se fez carne para trazer, através da técnica do exemplo e da palavra, os ensinamentos que nos levariam à libertação do mal e à aproximação de Deus, nosso Pai Celestial. E Pedro de Camargo continua no diálogo do Pai Celestial com o Filho. Falarás aos homens, e instruí-los-ás no conhecimento desta verdade. Eu serei contigo. Jesus, filho dileto e obediente, ouviu a palavra do Pai, saturou-se dela e, compenetrado da missão que recebera, veio ao mundo. Nasceu num estábulo para mostrar em que desprezo tinha as estultas vaidades deste meio. Sim, meu caro ouvinte, o nascimento de Jesus num estábulo, sendo acolhido em uma manjedoura, é o exemplo máximo de humildade. Cresceu, fez-se homem e deu início ao cumprimento da ordem recebida. Começou a instruir a humanidade. Pregava nas praças públicas, nas praias do mar, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, meu caro ouvinte, nas ruas, onde quer que se reunisse o povo. Percorria cidades, vilas e aldeias, anunciando e exemplificando a lei de amor. Então assim fez Jesus para com todos nós esse legado de amor, convidando-nos à construção de um reino de luz, um reino de paz, um reino de harmonia, o reino de Deus, meu caro ouvinte, dentro dos nossos corações. Dizia, entre outras coisas, homens, vós sois irmãos, amai-vos mutuamente, pois em tal se resume a única e verdadeira religião. Então, se nós tivéssemos que conjecturar uma religião para Jesus, esta seria a sua religião, meu caro ouvinte. O amai-vos uns aos outros. A vossa sociedade está dividida. Há entre vós separações profundas. Uns dispõem do poder com tirania, outros se submetem como servos. O grande oprime o pequeno. O fraco é esmagado pelo forte. Para os ricos, todas as regalias, todos os privilégios. Para os pobres, trabalhos e angústias. Tendes concentrado toda a vossa aspiração na posse da terra, com seus bens. O egoísmo domina-vos. É necessário que vos reformeis.
A existência que ora fluís no mundo passa como uma sombra. É apenas uma oportunidade que o Pai vos concede para conquistardes o futuro brilhante que Ele vos reserva. Aspirai, pois, de preferência aos bens espirituais, que o ladrão não rouba, a traça não rói. Tal é a vontade do Pai. Aqui Pedro de Camargo está nos lembrando a passagem que Jesus nos convida a acumular tesouros nos céus. Esses tesouros, meu caro ouvinte, são as virtudes que nós conquistamos pelo esforço do trabalho do bem, pela construção de novos valores, pela reforma íntima. Vós o adorais com os lábios, mas não o fazeis com o coração. Deus é espírito, e neste caráter deve ser compreendido. Ele não está encarcerado nos templos de pedra, como supõem os judeus em Jerusalém e os samaritanos em Garezim. Então, para os judeus, em Jerusalém há um templo em que eles estabelecem um santuário, em que as aparências são mais relevantes do que o próprio conteúdo. E os samaritanos, em Garezim, que é um monte considerado sagrado pelos samaritanos, estabelece também uma referência de santidade. Mas, espírito que é, ele se manifesta a todos que invocam seu nome com fé, permanecendo em seu mandamento. A estes Deus procura para os seus adoradores. Os ritos e cerimônias são coisas vãs, inventadas pelos homens. Então, meu caro ouvinte, enquanto nós, homens, estabelecemos o entendimento dos valores da vida somente pelo âmbito material, nós vamos esbarrar na limitação da matéria. Então, Jesus vem nos ensinar que devemos amar e adorar o Pai Celestial como Espírito, como tal deve ser considerado. Deus é Espírito, e assim deve ser estabelecida a referência para que possamos nos dirigir ao Pai Criador das nossas vidas, hoje e sempre. E não encarcerado nos templos de pedra, como fazem aqueles que estabelecem a religião de forma humanizada e materialista. Vamos continuar estudando a origem do cristianismo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora a dar continuidade ao nosso programa de hoje, em que estamos estreando mais uma temporada ou mais uma fase dos estudos das obras de Pedro de Camargo. Você pode acompanhar conosco a obra Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. O autor é Pedro de Camargo, sob o pseudônimo de Vinícius. Então, o capítulo de hoje, A Origem do Cristianismo, está nos falando sobre um diálogo do Pai Celestial com seu filho mais velho, que é Jesus, que vem fazer-se homem na terra para servir de referência, de exemplo em que jamais vamos nos decepcionar, com a sua luz apresentando a lei de amor, convidando-nos ao crescimento espiritual. E para que possamos conceber valores da religião, temos que estabelecer esse princípio, o amai-vos uns aos outros, e substituir a adoração pelas fontes das estruturas de pedra
pelo coração, desenvolvendo o sentimento. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, da Lei de Adoração. A pergunta elaborada por Allan Kardec, número 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Responderam os instrutores da humanidade. Deus prefere que os adoram o fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tomam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. E enquanto assim ia falando, Jesus curava toda sorte de enfermos que encontrava, inclusive leprosos, cegos de nascença e paralíticos. E tudo fazia por amor. Não recebia nenhuma paga pelos benefícios que prodigamente distribuía. O povo escutava-o com avidez, sorvendo a largos haustos as boas novas que ele anunciava, pois até então jamais alguém pregara semelhante doutrina de amor e de igualdade. Grande era já o número dos que o seguiam e propagavam seus feitos. O clero e as autoridades começaram a inquietar-se, vendo na doutrina de Jesus um perigo para as instituições vigentes e, particularmente, para os privilégios que desfrutavam os representantes do Estado e da Igreja. Os dois poderes, o temporal e o espiritual, resolveram agir em defesa de seus mútuos interesses, seriamente ameaçados. Trataram desde logo de prender Jesus. Antes, porém, de o fazer, prepararam o ânimo do povo, dizendo: o Nazareno é um impostor, inimigo da Igreja de César. Todos os prodígios que faz é por influência de Belzebu. Belzebu, meu caro ouvinte, é uma divindade filisteia, tida pelos hebreus no Novo Testamento como o principal dos espíritos infernais. E continuavam: é um blasfemo, um herege, que nem sequer guarda a tradição de nossos pais, legada por Moisés. Sugestionado o povo ignaro, ou seja, limitado, ignorante, restava consumar-se o delito. Prenderam o enviado de Deus e levaram-no ao Sinédrio. O Sinédrio, meu caro ouvinte, na Palestina, estava sob o domínio romano. É uma assembleia judia de anciãos da classe dominante, a qual diversas funções políticas, religiosas, legislativas, jurisdicionais e educacionais foram atribuídas. Ali os sacerdotes o interrogaram e acerbamente o acusaram. Jesus calara. É indispensável que morra, concluíram por unanimidade. Levemo-lo a Pilatos, para que ele, na qualidade de representante de César, lave a sentença. E conduziram-no, sob chufas e apalpadas, até o palácio do preposto de César. Pilatos recebeu a embaixada e interpelou o pseudo-criminoso, ou seja, ele não era criminoso, por isso falso criminoso. Achou-o inocente. Voltando-se então para os seus acusadores, disse: não vejo nesse homem crime algum. Proponho que seja absolvido. Nunca, bradaram em coro os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Preferimos perdoar a Barrabás, o homicida. Quanto ao Nazareno, queremos que seja crucificado. É amotinador, é blasfemo, é endemoniado, é louco. Cura doentes de graça, nivela senhores e escravos, nobres e plebeus,
diz que se deve renunciar às riquezas, que todos os homens são filhos de Deus e que a religião é o amor. Mas eu não vejo nele crime algum, obtemperou o procônsul romano, Pilatos. Se não crucificares o Nazareno, retrucou o Poviléu, instigado pelos sacerdotes, não és amigo de César, pois só a ele temos como rei, e Jesus se diz rei. Lavra a sentença, do contrário, apelamos para César. Pilatos, acovardado pela ameaça, entregou Jesus para ser crucificado, e crucificaram-no, lajeado por ladrões. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, há uma mensagem do Espírito Emmanuel sobre o egoísmo. E aqui temos um trecho onde ele diz: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, e é Jesus, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos. Então, lavar as mãos é uma atitude de omissão, porque enquanto governador Pilatos ele tinha a condição de tomar à frente a decisão, mas resolveu dar ao povo a decisão por festa judaica, em que o povo escolhe Barrabás, o imediatista, o revolucionário, aquele que deseja apresentar pelo uso da espada uma transformação, enquanto que Jesus, a educação ou evangelização do Espírito. Então, ao Pilatos lavar as mãos, ele diz: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Antes, porém, de Jesus exalar o derradeiro suspiro, voltou-se para uma das mulheres piedosas e alguns discípulos fiéis que choravam ao pé da cruz e disse: o que Jesus disse, meu caro ouvinte, é a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não vos entristeçais. Eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei a vós. E levantando os olhos para o céu, acrescentou: Pai, cumpre o teu mandato. Fui até o sacrifício. Traguei até a última gota o cálice da amargura. Os homens deste mundo são maus. Contudo, eu imploro para eles o teu perdão, porque também são ignorantes, não sabem o que fazem. Julgam que podem contrariar os teus desígnios, executando-me a mim, que fui o intérprete de tua palavra. Eu sei que tu farás prevalecer a tua soberana vontade, e continuarei ao teu lado, agindo sob o teu influxo, e comigo aqueles que tu me deste. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 18 a 23. Assim, mais dia, menos dia, meu caro ouvinte, a luz vencerá as trevas. A liberdade se oporá à escravidão. A justiça destronará a tirania. E ao reinado do egoísmo sucederá o reinado do amor. Passarão o céu e a terra, mas a palavra de Jesus não passará. Recebe, Pai, o meu espírito. E assim entregou-se Jesus à vontade do Pai Celestial, convidando-nos ao grande exemplo do exercício do bem como pacificador, perdoando a todos, pedindo ao Pai Celestial que nos perdoasse. Quando as mulheres de Israel choravam, ele também disse a elas: mulheres, não choreis por mim, mas por vós mesmos, e por nós, meu caro ouvinte, os filhos que viriam. Portanto, com o Evangelho de Jesus, nós podemos nos libertar da tirania, das trevas, da escravidão e de todo o egoísmo que possa ser
exacerbado por nós, construindo dentro de cada um de nós esse reino de amor, para que a Terra se torne um local melhor. Portanto, a melhoria do planeta depende da melhoria de cada um de nós, meu caro ouvinte. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e permaneça conosco, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.